Nós, os membros da igreja, devemos valorizar, apoiar nossos líderes, porém nunca colocá-los à frente de Cristo. Devemos valorizar, ajudar aqueles que cuidam da igreja, aqueles que administram o corpo de Cristo. Deus designa pessoas para realizar seu ministério na terra. Devemos ouvir e seguir os líderes que demonstram submissão à cruz. Isso porque somente a cruz tem poder para reverter qualquer forma de manipulação, de controle em favor da submissão à palavra de Deus. Líderes semelhantes a Cristo atribuem o êxito do seu ministério unicamente a Deus. Em seu ministério terreno, até mesmo o Senhor Jesus, como homem, atribuiu a glória ao Pai. Veja o texto de João 17:4. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. Qual era a visão de Paulo quanto ao ministério e à liderança cristãos? De acordo com Paulo, o ministério cristão deve estar alicerçado no que podemos chamar de teologia da cruz. A cruz revela a sabedoria e o poder de Deus para salvar, e ao mesmo tempo expõe a sabedoria humana como loucura. Em 1 Coríntios 4, versos 1 a 13, Paulo mostra como essa teologia se traduz na prática. Primeiro, afirma que Deus é que estabelece o padrão da liderança cristã. Em segundo lugar, indica que o sofrimento é a marca do autêntico ministério cristão. Leia com cuidado depois o texto de Coríntios, capítulo 4, dos versos 1 a 13, para ver os conceitos. O conceito de que é Deus que estabelece a liderança e que o sofrimento marca o autêntico ministério cristão. Liderar é servir. O apóstolo Paulo era líder, o apóstolo Paulo era fundador de igrejas, o apóstolo Paulo pastoreava as igrejas, escrevia para as igrejas. Será que o apóstolo Paulo passou por sofrimentos, por muitos sofrimentos? Veja 2 Coríntios 11, versos 23 a 28. Trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, apedrejamentos, naufrágios, vítima de salteadores, perigos na cidade, no deserto, no mar, nos rios, perigo entre falsos irmãos, fome, sede, frio, nudez, preocupações. É exaustiva, irmãos, a lista de provações, de perigos, de sofrimentos pelas quais o apóstolo Paulo passou. Qual era a reação dele diante desses sofrimentos? Vejam, lembre-se, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era conceituado, ele era tido como uma pessoa importante, era tratado como uma pessoa importante. E agora, após se converter, após entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, após atender ao chamado do Senhor Jesus Cristo, ele passava por todas essas necessidades e aflições. Qual era, então, a reação diante desses inúmeros sofrimentos para pregar o Evangelho? Esses inúmeros sofrimentos por obedecer ao Senhor Jesus. Veja Colossenses 1, 24. Entretanto, parte do meu trabalho é sofrer por vocês. Estou alegre, pois estou ajudando a contemplar o resto do sofrimento de Cristo pelo seu corpo, a igreja. Incrível, irmãos, o apóstolo Paulo se alegrava por compartilhar com Cristo o sofrimento pela igreja. O Senhor Jesus Cristo havia morrido pela igreja, havia morrido pelos cristãos, pelos seus servos. E agora o apóstolo Paulo se alegrava em poder compartilhar, completar os sofrimentos de Cristo pela igreja, pelo seu corpo. Líderes cristãos seguem os passos de Jesus ao se disporem a sofrer pelos irmãos e, se necessário, até morrer por causa do seu ministério. Paulo refere-se a si mesmo e a Apolo como condenados à morte. Eles são retratados sofrendo fome, sede, nudez, sendo maltratados e não tendo morada certa. Além disso, eram insultados, perseguidos, caluniados, chegando a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Veja alguém que era um fariseu conceituado, bem visto na sociedade, reverenciado na sociedade.
agora era tido como lixo, como escória de todos. Mais ainda, ao chamar ironicamente os coríntios de ricos, reis, sábios e honrados, conforme 1 Coríntios 4, 8 e 10, Paulo demonstra que o orgulho não deve ter lugar na verdadeira liderança cristã, pois é a raiz das divisões da igreja. A igreja se divide, irmãos, quando se divide por causa do orgulho, por causa do orgulho de determinadas pessoas que se acham mais importantes, mais sábias, mais espirituais do que outras. É por isso que a igreja pode se dividir. E a igreja tem se dividido ao longo da história por conta desses conceitos, por conta desses pensamentos de orgulho. Todos os cristãos, líderes e liderados, devem ser caracterizados pela humildade e disposição em servir. Como que a igreja progride, irmãos? Quando todos são servidores. Quando todos servem, quando uns servem aos outros, quando demonstram amor, consideração uns aos outros, quando consideram os outros superiores a si próprios, como diz o texto bíblico. É esse o estilo de vida que deve ter o cristão. É esse o estilo de vida que deve ter o líder cristão. Refletir a cruz, refletir a humildade do Senhor Jesus Cristo. Nunca se vangloriar de si próprio. Tudo aquilo que fazemos, irmãos, fazemos porque o Senhor Deus permite. Tudo aquilo que conquistamos ou conseguimos, conquistamos por conta da atuação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter um estilo de vida que reflita a cruz do Senhor Jesus. Que as pessoas, ao nos contemplarem, possam ver assim, esse é um cristão, esse age de acordo com o Senhor Jesus. Ou como estudamos ontem, esse tem a mente de Cristo. Deus abençoe a cada um de nós.